Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. A gente tem uma coisa muito portuguesa, que obviamente aqui, em razão do tamanho do país, fica tudo maior. O Eça de Queiroz tinha uma frase maravilhosa que era: o brasileiro é o português inchado pelo calor. Né? E, portanto, tudo aqui é muito maior do que Portugal. E a gente tem esse vício, esse hábito de achar que o Brasil está sempre uma merda. Né? Mas, assim, depende do parâmetro, cara. Eu tenho 46 anos. Então, assim, a minha infância e adolescência foi no Brasil dos anos 80. O Brasil dos anos 80 era uma merda, cara. Eu tenho esse parâmetro. Eu sei como era o Brasil. Era uma merda? Por que você disse que era uma merda? Eu não tinha acesso a nada, cara. O Brasil era pobre, as pessoas assim, de classe média, assim, para conquistar qualquer coisa era muito difícil, a moeda não valia nada, porque a inflação era gigantesca. Então, tudo era muito difícil. Mesmo aquelas pessoas que tinham dinheiro não conseguiam comprar coisas no Brasil, cara. Brasil dos anos 80, aquela pessoa que tinha grana, para comprar um uísque, por exemplo, cara, não ia na loja. Arrumava um contrabandista confiável do Paraguai e trazia. Quer dizer, o Paraguai foi, durante muito tempo, o grande fornecedor de tecnologia e bebida para o Brasil. Quer dizer, foi um negócio extraordinário, hoje, né? Cara, mas assim, não se compara, entende? Entendi, não se compara. Bom, eu não lembro, eu não vivi essa época. Assim, não posso... computador, chegava muito computador para o Brasil, na época ainda da lei da informática, que tornava proibitivo você importar computador. Por quê? Que tomava? Não sei se eu não quero também cortar a tua... Não, tinha uma lei que foi criada no regime militar para supostamente fomentar a indústria de hardware nacional, né? E aquilo tinha umas 3 ou 4 empresas ineficientes que tinham equipamentos que, comparativamente à tecnologia estrangeira, eram muito ruins, eram muito caros, e o imposto de importação era muito alto justamente para que as pessoas não comprassem a tecnologia de fora, ou seja, o equipamento, para que não tivesse concorrência. Nossa, mas que idiotice de quem estava governando, né? Porque... O regime militar, a quantidade de bobagem que foi feita durante o regime militar é um negócio extraordinário. O próprio regime militar em si foi um erro, mas a quantidade de bobagens do ponto de vista econômico é inacreditável. Então, assim, nós ficamos parados durante muito tempo. Então, cara, eu peguei isso tudo, sabe? Então, o Brasil de hoje, comparado ao Brasil dos anos 80, nós temos os problemas, nós temos dificuldade, tem um monte de coisa para resolver, mas se a gente também não tem esse parâmetro, a gente fica achando que o Brasil de hoje continua sendo a mesma porcaria que era nos anos 80. E não é. Mas será que o Brasil, ele ainda é a mesma porcaria, só que o mundo mudou? Tipo, o Brasil estacionou e ficou parado, e só pelo mundo ter mudado, a gente começou a ter mais coisas. Não, cara, mudou muita coisa. Houve uma globalização industrial. Só a mudança de moeda que houve a partir de 92, 94, acho que a transição começa em 92 com o governo do Itamar Franco, né? Que aí passa o RV e depois o real. Só isso, cara, já mudou muito no Brasil. E junto com todas a abertura, enfim, do Brasil para o mundo, as coisas começaram a chegar aqui, a importação ficou mais fácil e mais barata. A tecnologia entrando fez com que muita gente começasse a ter profissões novas. Então, assim, era inimaginável, por exemplo, esse mercado de games. No Brasil, o game é o cara que joga o game, né? Você vê como eu conheço o negócio. Mas esse mercado de games hoje no Brasil, que é uma potência extraordinária... Poderia do ponto de ser vista... no Brasil, né? Não, já é, cara. Não. Já é. Mas você está comparando ao quê? A todos os outros países que têm uma indústria de games. Tudo bem, cara, mas você também... forte, tá ligado? Tudo bem, mas você não pode ver a coisa também, né, nessa ótica. Você tem que ver de onde saiu e aonde está hoje, cara. Então, assim... Aqui vai sair do... Sempre vai... É que, tipo... É que a gente... Eu tô querendo comparar o Brasil com o resto do mundo. Mas não dá, cara. Você tem que... Esse é um erro. Esse é um erro brutal. Porque é o seguinte... Se você compara o Brasil, que tem uma história singular, que passou por um monte de coisa e não passou por várias coisas que outros países passaram, a comparação vai ser sempre inadequada, cara. A melhor comparação que você pode fazer com o Brasil é com o próprio Brasil de décadas anteriores. Porque aí você tem um parâmetro. Se você compara o Brasil, sei lá, com a Inglaterra, com a Suíça, não sei o quê, você vai sim, sempre achar que o Brasil tá uma merda. Sim, só que tem um problema nesse pensamento que é o seguinte, não é como se a gente estivesse no mundo livre de competição. O mundo é cada vez mais competitivo e com a crise econômica mundial que está acontecendo agora, fica cada vez mais intenso a briga por capital e por dominância política. O Brasil estando
a gente só ficar comparando com o Brasil de antigamente, a gente pode não perceber que o Brasil tem que evoluir para um nível muito diferente do que ele está agora e rápido, se a gente quiser continuar competindo de igual para igual com o resto das potências do mundo. Eu concordo com você, mas o que você está dizendo não está em desacordo com o que eu disse. Nós estamos falando de coisas diferentes. É claro que você tem que sempre mirar naqueles países que estão fazendo coisas melhores ou acharam soluções mais adequadas do que a gente e copiar o modelo ou adaptar aquilo que pode ser adaptado. Isso é uma coisa. É claro que existe concorrência, é claro que tem muita coisa que a gente precisa buscar parâmetros internacionais para poder melhorar. Isso é uma coisa, eu concordo. É claro que tem que fazer. O que eu estou dizendo é, se a gente, no momento que a gente está, em vez de só mirar e buscar boas experiências externas, ficar se lamentando que a gente não é a Suíça, que a gente não é a Inglaterra, que a gente não é os Estados Unidos, em vez de criar um movimento social, né, e individual, obviamente, para que a gente avance, copiando, adaptando as melhores práticas, a gente fica no imobilismo, sabe? Ah, o Brasil é uma porcaria, então não adianta fazer nada e tudo mais. Eu tô falando de duas coisas. É que uma não é necessariamente... uma não precisa da outra, essas duas hipóteses. A gente pode pensar que o Brasil é uma porcaria e falar assim, não, a gente tem que mudar isso e tem que ser rápido. Mas veja que a gente está falando de coisas complementares e não de posições antagônicas. E quando eu digo que o Brasil é porcaria, eu não tô nem falando em questão de, tipo, é ruim a vida aqui. Eu gosto da vida aqui no Brasil, apesar de todos os problemas que estão acontecendo, eu não acho que a gente vive no inferno. Mas eu vejo que o Brasil, ele falha muito na questão Estado brasileiro, entendeu? Não os brasileiros também um pouco, mas não só os brasileiros. Não só os brasileiros, mas o Estado brasileiro, ele é meio novato no jogo político global, entendeu? Parece que nosso Estado não é forte, ele é fraco, ele tá brincando de dama, enquanto o resto dos outros países estão brincando de xadrez, entendeu? Por isso que eu falo assim que aqui a gente tá numa situação de muita vulnerabilidade no Brasil, na minha visão. Não, mas claro que tá. Mas assim, isso é reconhecimento do que tá ruim e do que precisa melhorar. Sim. E aí, quando você reconhece, você tem um diagnóstico, qual é o problema do Estado brasileiro? Aí, considerando o Estado de forma restrita, as instituições políticas no âmbito federal, estadual e municipal. Por que não funciona? Por que a classe política na média é tão ruim? Né? Quais são os incentivos que existem para que os piores entrem no poder e conquistem o poder? Então, isso tudo a gente precisa identificar, reconhecer que há um problema e ver o que os outros países fizeram e adotar soluções próprias. Você copia por um lado e você cria soluções nossas, né? Então tem uma série de incentivos legais, institucionais, estruturais que podem ser alterados para que isso melhore, né? Mas o que eu estou dizendo, em termos de comparar o Brasil, é que é para a gente não perder a nossa própria memória cultural e política. Porque se a gente perde isso, a gente não sabe de onde a gente saiu e como a gente está agora. E se a gente não tem esse parâmetro, estava ruim em tal tempo, a gente avançou nisso aqui, a gente não avançou nisso aqui, isso aqui está melhor, mas isso aqui está pior. Se a gente não tem um parâmetro com a gente mesmo, enquanto país, cara, a gente fica andando em círculos. A gente sempre fica mirando fora e não consegue avançar. Você imagine um profissional. Você começa a estudar, você faz um planejamento de vida. Nesse planejamento de vida, de 5 em 5 anos, imaginemos que essa pessoa vai olhar os 5 anos para trás e dizer, pô, eu consegui avançar. Tudo isso vai te dando força para melhorar. Se você não faz esse exame, esse autoexame, cara, as coisas vão acontecendo, às vezes você não sabe onde errou, né? Você não sabe onde errou, você não sabe onde acertou, você sequer sabe. Você pode até se sentir bem. Eu estou bem aqui. Mas será que realmente você está usando todo o potencial que você tem e poderia estar melhor? Sim. Né? Então, assim, o mesmo parâmetro que a gente pode adotar individualmente, isso eu acho fundamental para o país. Aí tem um outro problema de ordem histórica. Se a gente não conhece a própria história, também os parâmetros históricos que estão perdidos ou ocultados, omitidos, sem esses parâmetros a gente também não consegue sequer identificar qual é a nossa identidade. Por que eles estão ocultados? Quem que ocultou esses parâmetros? Cara, isso começa no golpe militar de 15 de novembro de 1889, quando se derruba a monarquia por meio de um golpe militar e se instaura de cima para baixo, de forma autoritária, uma república no Brasil.
A partir desse momento, há um projeto deliberado, institucional, para apagar toda a memória da monarquia. De início, o medo desses caras, e esse projeto avançou por causa disso, é que a própria população se levantasse, se ainda houvesse resquícios da monarquia, e derrubasse a República. Porque a República não foi uma obra de um anseio popular. Foi uma obra de uma elite positivistas militares e uma ala liberal, que não estavam satisfeitos com os rumos da monarquia e decidiram promover um golpe de Estado para derrubar. E aí houve, de início, essa tentativa de apagar a história e recomeçar o Brasil do zero, né? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.